pela luz. Estamos ao vivo. Para a live 3. A live em que a gente vai fazer uma peça. Vamos esperando. Ó, tá chegando? Ei, gente, boa noite. Uhul. Boa noite. Então, pessoal, essa é a live em que a gente vai produzir um painelzinho. Quem não viu os materiais, vou falar agora. E aí, corre lá e pega se você não pegou ainda, tá? São 14 fios de 3 metros e 4 fios menores de 70 centímetros. E uma haste. Se não tiver haste, pega um cabide e a gente faz aí do jeito que der, só para praticar. Tem alguém que não tem o suficiente. Se você tiver, mesmo que seja, por exemplo, se você conseguiu cortar, deixa eu ver ali, 5. Se você conseguiu cortar 10 fios, já dá para fazer. Fazer uma versão menorzinha, né? Vai ficar só uma versão mais magrinha. Se você conseguiu cortar 6, já dá para praticar, só não vai ficar um painel, né? Mas vai ficar um painel magrinho. O legal aqui é a gente praticar, porque é um design que eu desenvolvi para essa live, né? Então, é especial mesmo. Tô aqui olhando para ele, deixa eu pegar. Ó, é este aqui. Ele tem 30 de largura, a haste, né? 14 fios que a gente vai laçar. E de altura ele tem aproximadamente 60 centímetros. Eu fiz ele bem compridinho. Esse daqui que eu usei é um cordão torcido de 4 milímetros. Eu resolvi fazer a live com um cordão trançado de 4 milímetros, porque para gravar aqui fica mais fácil de eu mostrar para vocês os movimentos. Mas eu gostei muito. E a gente vai ver aí a diferença de resultado. Apesar da espessura ser a mesma, o resultado é diferente porque, como eu falei na primeira live, o cordão torcido ele traz textura para a peça, né? Mais do que o trançado. Então, vou fazer aqui com o terracota, que ganhou a enquete que eu fiz agora de tarde. Eu tinha aqui, ó, esses cordões. Quase que o vinho ganhou, viu, gente? Foi quase. Segundo lugar. Aqui, ó, o vinho é muito bonito, né? Muito. Mas quem ganhou mesmo foi o terracota. Esses... o neblina também, olha, ficaria muito bonito, mas não foi ele que ganhou. Esses cordões são os cordões da Guaca Macramê, viu, gente? Quem não conhece ainda, a gente tem uma loja online de materiais para macramê, onde a gente vende os cordões, hastes, bolinhas, acessórios, mosquetões, colas, várias coisas. E eu vou aproveitar esse momento aqui no início, né, já que o pessoal está chegando ainda, para relembrar que a gente está com promoção de barbantes. Então, na compra de 4 barbantes Aline Fios de 1 kg na cor cru, os 4 saem com 10% de desconto. Na verdade tem um produto que são 4 barbantes crus. O produto tá lá no site, é um kit montado já, 4 barbantes crus, tá? Tá lá na aba de barbantes. E a gente também tá com uma promoção que comprando essa semana, quem comprar a cada 3 cordões Guaca que você comprar, a gente vai colocar na sua caixa também um kit de 3 hastes de 30 centímetros. Uma para cada unidade. Então, uma para cada unidade a cada 3. Aí completou 3, a gente vai colocar. Depois completou mais 3, a gente coloca mais 3. Então, não precisa usar cupom. Isso a gente está de olho aqui. Essa semana a gente vai acrescentar no pedido de vocês. É só comprar no mínimo 3 cordões. E também eu vou relembrar aqui que a gente está fazendo um sorteio. O sorteio é de um kit básico de macramê. É o kit que também já está na nossa loja. Ele é composto por 6 unidades de cordão e hastes, bolinhas, argolas. Dá para ver lá a listinha. No valor de R$ 237,90. E a gente vai sortear ele aqui. Vários de vocês já estão participando porque bombou lá o post que eu fiz da live anterior.
várias pessoas comentaram. Então, como é que funciona? Você assiste a live e depois que a live acaba, eu faço um post que tem assim, live, hoje vai ser live 3. Aí você passa para o lado e vai estar escrito uma pergunta sobre a live. Aí você responde nos comentários. E aí, quando chegar no domingo, que é o último dia aqui do desafio Macrameira Completa, a gente vai sortear um desses posts de segunda a sábado. E dentro desse post a gente vai sortear um comentário. Então tem mais chances de ganhar quem comentar todos os dias. Porque se a gente sortear o de terça-feira, aí quem comentou na terça-feira está participando do sorteio. Não sabemos, né, as próximas promoções. Essas promoções que eu falei, elas são até domingo. Exclusivas do desafio. E são especiais do desafio que a gente preparou para cá. Dei todos os avisos. A gente vai estar aqui todos os dias até domingo, viu, gente? Todo dia, às 7 e 7 da noite. E hoje o tema, a gente já falou de materiais, eu já mostrei a diferença dos materiais e como escolher na live 1. Na live 2, ontem, eu ensinei alguns nós básicos, a maioria deles, e variações que estão aqui na peça. Então, até já entrando na aula de hoje, que eu vou ensinar esse painelzinho, eu já aviso o seguinte, que eu fiz de propósito mesmo. Eu coloquei aqui algumas variações de nós, né? Do nó quadrado, eu acrescentei esse tassel aqui usando o nó escondido. Enfim, eu fiz essa trama usando espiral. Então foram usos diferentes que eu dei para os nós. Mas se você está começando hoje, não precisa assustar se você não conseguiu aprender todos, né, de ontem para hoje, é bastante coisa. Basicamente tudo aqui a gente consegue substituir por nó quadrado e mesmo assim a peça vai ficar bem bonita. Então se você, de ontem para hoje, suponha que você começou ontem a aprender macramê comigo aqui. Se você só conseguiu pegar o nó quadrado, não tem problema, dá para você fazer só com o nó quadrado e aí no final a gente faz o espiral para dar um toque especial, né? Se você já conseguiu pegar os nós que eu passei, nó cereja, se você já tiver alguma familiaridade com o espiral, conseguir fazer ele com facilidade, aí você faz comigo do jeitinho que eu vou mostrar aqui. Sou mineira, sou mineira sim, só que a gente está aqui no Rio de Janeiro agora. Eu sou mineira e o Luiz é cearense, mas estamos no Rio de Janeiro. Então vamos começar? Todo mundo pronto? Prontas? Vai ser bem com calma, então. Vai ser bem passo a passo. Todas as etapas eu vou dar alternativas para vocês. Então, é igual eu falei. Eu ensinei sempre 2 formas de fazer cada coisa. Aí você pode fazer do jeito que você achar que dá conta, né? Não é pra desesperar não, gente. É pra fazer e ficar feliz, tá? Então, eu vou trocar aqui a câmera. Talvez a gente tenha que ajustar um pouco a iluminação, mas vamos lá. Tem esse kit à venda sim, ele custa R$ 237,90 na loja. Eu criei uma aba nova no site que chama Kits Prontos, exatamente para se você quiser começar no macramê, por exemplo, não ter que procurar todos os acessórios, os cordões, eu já montei esse kit, tá bom? Então eu vou virar aqui a câmera, vamos lá. Virou? Mais ou menos centralizado. Eu acho que tá bom. Show. Deixa eu dar uma ajudinha aqui. Vamos lá, pessoal. Bom, aqui eu vou fazer o painel na arara, como eu expliquei ontem. É mais fácil fazer com os fios pendendo. Então, eu já coloquei os meus fios aqui do lado. Tá aqui. E eu vou pegar de um em um, dobrar o meio, então encontra as pontas. Então a gente dobra o fio ao meio. E ontem eu ensinei uma laçada diferente, que é a pata de gato.
Se você não pegou ela ainda, se você não viu ontem, não tem problema, você pode fazer a laçada convencional, que é aquela que a gente joga a barriguinha para trás e puxa os fios por dentro, ok? Mas eu vou relembrar aqui a laçada. Por quê? Porque a laçada pata de gato, ela fica com um aspecto muito interessante aqui em cima e ela deixa os fios separadinhos. Então fica bem charmoso. Então vamos lá? A gente dobra o fio ao meio. Aí você faz assim, ó. Deixa essa linguinha dele aqui cair pra frente. A gente vira ao contrário. Poderia deixar a linguinha cair pra trás de uma vez, né? Mas só pra explicar direitinho. E agora a gente segura cada orelhinha que formou com o dedo. Aí a gente faz um giro e outro giro e encontra as orelhinhas. Aí eu vou montar isso daqui na haste, mas eu gosto dela assim, ó, com a voltinha me olhando, essa voltinha aqui. Então eu tenho que colocar todas na haste da mesma forma. Aí quando eu coloco na haste e puxo bastante pra cima aqui, ó, ela forma essa laçada, que eu já vou empurrar aqui pro meio. Então, pessoal, não tem problema fazer a laçada tradicional, até porque a grande, enorme maioria dos trabalhos é feita com laçada tradicional. Eu vou fazer essa daqui pra ficar diferente mesmo. Então, nós vamos fazer com todos os fios, né? Gasta um tempinho. Mas vamos com calma, passo a passo. O importante é fazer todas as laçadas viradas para o mesmo lado, que aí vai ficar bem bonito. Então, né? Já vou virar a orelhinha para trás. Então, eu virei para trás. 1, 2, encontrou, montou. Quem tá fazendo com fios diferentes, depois eu vou querer ver, hein, gente? Depois de terminar, marca no Stories. Com certeza. Marquem a gente aí nos Stories. Mostra a peça. Se quiser mostrar amanhã também, né? Às vezes vai ver a live agora e vai terminar só amanhã. Tudo bem, termina amanhã, mas marca a gente. Então, de novo aqui, orelhinha. 1, 2. A laçada só toma forma na hora que a gente puxa o fio, viu? Quando a gente ainda não puxou, parece que tá uma bagunça. Parece que deu tudo errado. A Sofia falou que com barbante ela achou mais difícil dela estar fazendo com o normal. Ah, interessante. É verdade, né? Com o barbante, como o barbante é um fio que tem uma torção, na hora que você faz esse movimento, a torção dele vai abrir. Então vai ficar mais difícil mesmo. Gente, pode laçar normalmente aí, tá? Usa esse tempo para fazer as suas laçadas. Escolhe a que você preferir. Olha só que legal, né? Vai ficando espaçadinho os fios, como se eles estivessem todos na mesma distância aqui na haste. Também tô gostando muito da laçada com esse cordão que eu ainda não tinha feito, com o cordão terracota, não? Eu gosto demais dessa cor.
Vamos lá, já fiz 6 aqui, estamos indo. São 14. Ah, lembrando também que ontem eu expliquei o seguinte, se você estiver fazendo no cabide, não tem como fazer esse nó dessa maneira, né? Porque ele é encaixado. Então, não tem como você fazer isso e conseguir encaixar no cabide quando o cabide ele é fechado. Dificulta, quer dizer, dificulta não, é impossível, né? Teria que fazer um outro tipo de montagem. E vocês estão fazendo aí comigo? Respondam aí nos comentários para eu saber como que anda. Daqui a poucos comentários. Tá todo mundo com a mão na massa aí? Depois manda aí um comentário para eu saber. Agora eu vou começar a montar do lado de cá. Só tomar cuidado para não puxar a haste, né, com muita força e ela cair. Eu gosto até, ó, de colocar o ganchinho no meio da laçada, porque aí eu sei que ele não vai desmontar mais. Independente da força que eu fizer, opa, pronto. Não vai cair, né? Tem gente assistindo, tem gente fazendo. Provavelmente quem fez a laçada tradicional já deve ter acabado, porque ela é mais rápida. Então só esperar mais um pouquinho aí. Várias pessoas foram espertas, já adiantaram, fizeram. Ah, já deixaram. Nossa, hein? Bom, eu não podia, né? Porque aí eu ia estar pulando etapas. Mas é isso aí. Qual que foi essa pergunta? O suporte em que eu tô colocando o fio? Fala isso aqui, uma haste? A gente tá Ou colocando gancho. uma área de roupa na haste com os ganchos, né? É. Algumas pessoas chamam de cavilha a haste, mas pra mim esse nome é... Eu conheço cavilha como uma outra coisa, eu não consigo usar. Como aquele pedacinho de madeira, assim, de móvel, sabe? De encaixe. Então eu chamo de haste, que é uma haste. Lembrando, né, gente, que o fio tem que estar dobrado ao meio. Cuidado aí para não perder esse meio, porque senão pode faltar fio lá no final. Eu tô num ângulo um pouco ruim aqui, talvez vai ficar escuro. Só porque eu tô entrando na frente da luz para puxar essa laçada. Deixa eu ver, faltam 3 aqui. Aí a gente já começa os nossos quadrados. Alguém aí tá fazendo a laçada pata de gato? Depois me fala. Meu ângulo ali tá um pouco ruim, que eu não posso passar na frente do celular. Mas não tá. Tá só um pouquinho tortinho ali, mas vou arrumar. Bom. Bom, eu também, gente, eu criei esse painel para esse desafio e eu tinha algumas coisas em mente quando eu criei. Então também é interessante a gente pensar, né, nessa criação. Então, por exemplo, eu queria que os fios somassem no máximo 50 metros, que é uma unidade, né? Então é interessante porque você consegue fazer um painel sem desperdiçar, né? Sem sobrar um mundo de fio e também sem ter que comprar, por exemplo, 2 unidades da mesma cor, mas às vezes você quer fazer painéisinhos de cores diferentes.
Aí imagina só se eu precisasse usar 55 metros, né? E não 50. Então, foi de propósito. Gente, o lado de cá, eu tô assim, totalmente sem ângulo. Lá vai. Bom, acho que... Deixa eu só dar uma ajeitadinha aqui, pessoal. Vamos lá, vamos começar. Seguinte, deixa eu arrumar aqui meu gancho também, pra não ficar sambando. Agora, a gente vai começar fazendo uma sequência de nós quadrados. Então, a gente vai pegar a cada 4 fios que estão pendendo e a gente vai fazer um nó quadrado embaixo de todos aqui, ok? Eu vou só consertar isso aqui que tem alguma coisa que estava incomodando. É o segundo aí. Ah, tá, tinha uma voltinha a mais do lado de cá. Na hora que eu montei, acho que eu dei uma volta a mais. Foi. E agora mais um. Foi de novo. Pronto, agora tá certo. Esse aqui também, ó, essa laçada tem que ficar bem ajustadinha, viu, gente? Tem uma aqui também que eu vou ajustar ainda. Deixa eu tirar aqui. Fazer essa daqui de novo, que eu não estou satisfeita e é assim que eu que eu faço pra ficar perfeitinho. Vai encaixar ela aí? Não, vou afastar as outras, Então, falta só mais uma e eu já venho pra gente começar. Se você já sabe fazer o nó quadrado, você já pode começar fazendo vários nós quadrados aí, bem rente à haste, tá bom? A laçada. As laçadas da haste. Pronto. Então, deixa eu ver, tá tudo certinho aí? A gente vai começar aqui, ó, de 4 em 4. Lembra ontem, né? Faz a barriguinha eu começo pela direita, né? Faz a barriguinha, passa na frente dos outros dois, que são centrais. E o fio da esquerda tem que passar por cima, fazendo essa cruz aqui. Depois ele passa por trás dos fios, guia e por dentro da barriguinha. Então, a gente faz um movimento e depois faz o outro movimento para a esquerda. Então, lembrando que no nó quadrado, que também é conhecido como nó chato, nó duplo, um movimento é feito para um lado e o outro movimento para o outro. Então, a gente vai fazendo assim, de 4 em 4 até chegar lá. Vamos lá para mais um. Então, são sempre duplas de laçadas, né, que a gente está usando. E aí, se você começou para a direita, você vai fazer todos os nós para a direita. Bom, ontem, né, se tem alguém começando aqui do zero, talvez tenha que fazer, vai gastar um pouco mais de tempo, né, para fazer, porque tem que prestar mais atenção. Mas fica aqui acompanhando comigo, veja as dicas, se tiver alguma pergunta já faz. E aí lembrando que a live fica salva por 24 horas. Tá com calminha.
Eu tô aqui, ó, passo a passo. Então, a gente só está fazendo nós quadrados a cada 2 fios laçados. Então, lembrando, né? Barriguinha para a direita, passa em cima dos fios guia, passa o fio da esquerda por cima do fio da direita, atrás dos fios guia e por dentro da barriguinha. Mamãe mandou boa noite. Boa noite. Quem tá chegando agora, hoje é dia de fazer um painelzinho. E a gente já começou laçando os fios. Eu ensinei uma laçada diferente aqui, mas não tem problema usar a laçada tradicional. Eu só resolvi inventar moda, viu, gente? Eu resolvi inventar moda nesse painel. Mas fica lindo. Fica lindo, é. Mas eu digo assim, eu coloquei variações, apesar de, né, saber que tem gente que está começando agora, mas eu também quis colocar aí alguns detalhes a mais, exatamente para mostrar que é muito versátil o macramê, né? Dá para fazer infinitas combinações de nós, até mesmo usando um nó quadrado. Ontem eu perguntei, né? O nó cereja, a gente ainda vai fazer ele aqui. Ele é feito... Ficou encantado com a laçada. É mesmo? Ficou legal mesmo, né? E tá bem bonito aqui na imagem, ó. Eu puxei um pouquinho pra lá, mas eu já vou centralizar. Então, gente, a gente fez 7 nozinhos. Eu fiz todos os meus virados pra direita, porque, como eu falei ontem, o meu sistema, né? Eu sempre começo fazendo assim pra direita. E agora, a gente vai fazer uma trama. Então, existem 2 formas de fazer o nó quadrado. A gente poderia fazer ele em série ou fazer ele em trama. Quando a gente faz em trama, a gente une os 2 nós que estão aqui em cima. Então, a gente vai fazer um aqui, ó. Como que a gente faz isso? Na extremidade, a gente descarta os 2 primeiros, porque eles não tem ninguém para se unir aqui, né? E a gente pega 2 de um com o 2 do próximo. Então, a gente pega os 4 que vão servir de união entre os 2 nós de cima. Ok? Aí, a gente faz o mesmo movimento, só que agora, esse daqui, que a gente usou antes, vão ser os fios centrais e esses daqui vão ser os fios de trabalho. Ok? Tranquilinho? Então, vamos fazer o mesmo movimento, nó quadrado, unindo. Ah, hoje eu não falei, né? Eu já tinha me alongado aqui antes, enquanto eu esperava o horário da live, mas ontem eu estava lembrando vocês que é muito importante se alongar antes da prática. Ao longo do dia também. De modo geral, né, gente? Se alongar é muito importante, mas para o macramê é muito, muito importante alongar mãos, antebraços, ombros. Ontem eu dei a dica, né? Dá uma puxadinha no fio guia para os seus buraquinhos aqui da trama ficarem sempre do mesmo tamanho. Então, o que eu estou fazendo? Agora, eu estou sempre pegando de 4 em 4, igual da outra vez, só que quando eu faço o nó, eu junto, eu estou unindo os 2 de cima. Aí vira uma trama. E a trama de nós quadrados é super usada em praticamente tudo, né? Cortina, bolsas, cadeiras, todos os painéis, todos não, né? Mas painéisinhos. Então, tô quase chegando no final da linha. Aqui eu fiz todos os nós, todos os que eu podia unir, né? Todos que eu podia fazer que uniriam os 2 de cima, eu fiz. Prontinho. Aqui vai sobrar também, né? 2 fios. Por quê? Não tem ninguém para unir esse nó aqui com... Não tem um vizinho. Tá ótimo.
estão fazendo aí comigo. Tô aqui tentando ver os comentários, porque, né, eu tô fazendo, eu não consigo fazer tudo ao mesmo tempo, mas o Luiz está respondendo vocês aí. Alguém perguntou se poderia deixar um pouco mais sal, porque só podia fazer no sábado. Ah, poxa. Gente, dá uma olhadinha aqui agora. Agora eu vou fazer um design diferente. Por quê? Porque eu vou construir 3 triângulos voltados para baixo. Então, ao invés de eu fazer toda a carreira aqui de baixo completa, eu vou fazer só alguns. Então, eu vou sinalizar aqui para vocês quais que vão ser. A gente vai unir esses 2 primeiro, tá? Então, esse vai ser o nosso primeiro triângulo voltado para baixo. A gente vai pular o próximo, a gente não vai unir esses 2, mas vai unir esses de cá. Então, o terceiro, ó, 1, 2, 3, o terceiro com o quarto. Alguém pediu para depois dar um tempinho depois do fevereiro. Ah, tá bom. Pula. Agora a gente faz com os últimos 2 aqui. Então, eu vou dar um tempinho agora para vocês, para dar um tempo, né, para vocês conseguirem aí fazer. Essa laçadinha aqui que eu fiz, ela deixa os fios um pouco mais distantes, né? Então, esses primeiros espaços aqui acabam ficando maiores. Eu acho muito, muito fantástico o quanto de coisa que dá para fazer com o nó quadrado. Por quê? Porque a gente consegue deixar espaços vazios e espaços cheios com ele. Então, dá para fazer vários desenhos, vários padrões geométricos, né? Aqui eu tô fazendo praticamente um zigue-zague, né? São 3 triângulos com a ponta para baixo. Já tá lindo, né? Tá muito bonito, né? Também gostei já. Gente, é incrível como que o cordão muda o resultado, né? Olha como que esse daqui ficou diferente. Então são peças bem diferentes entre si, né? Interessante. E eu quero ver também o resultado do trabalho de vocês. Porque imagino que vocês estão fazendo aí, né? Cada uma com os fios diversos, né? Cada uma fez com o que tem. Gente, 24, 26. Com linha fina você pode dobrar a quantidade, que aí você vai ter um corpo, né? Você vai ter um painel mais encorpado. Mas é igual eu falei, eu acho que também fica interessante, assim, faz esse design num painelzinho, né? Vai ficar bem, bem bonitinho também. Bom, então, vamos fazer o seguinte, eu até planejei essa parte exatamente para dar uma respiradinha aí. Se você já terminou, a gente vai fazer agora um nó cereja em cada espaço aqui, ó, em cada ponta. Aqui. Mas, se você está começando agora, não está conseguindo acompanhar, né? Tá assim, uma loucura, não desespera, não precisa fazer o nó cereja agora. A gente vai dar continuidade, você pode dar continuidade a essa trama sem colocar o cereja, tá? 3 metros. É 3 metros o fio completo. A gente dobra ele ao meio, fica 1,5 para cada ponta. Todo mundo Vocês que votaram no terracota e olha como que tá muito bonito. Eu não tinha feito esse painel ainda no terracota. Bom, então vamos dar sequência, como eu falei, se você ainda tá fazendo essa parte de cima, não tem problema, deixa sem o cereja, depois que você tiver mais prática, você faz com cereja. Então a gente vai pegar esse último nó quadrado e a gente vai fazer mais 3 embaixo dele, só que deixando um dedo de distância, porque lembra que a gente vai ter que dobrar o fio, né? Vai ter que passar o fio por dentro.
Então, aqui, ó, você pode passar os fios aqui por essa orelhinha, tá? Então, eu vou passar por ela. Então, vamos lá. Eu vou fazer... Vai ser por dentro ou pela orelha, né? Pode ser por dentro ou pela orelha. 1, 2. Como é que eu tô contando? Aqui, ó. 1, 2. Ontem eu ensinei a contar. Quando você tá fazendo aí o nó quadrado, como é que você sabe quantos que já fez? Então, eu vou fazer aqui 3 para cada. Deixa eu ver se meu braço tá tampando. Acho que não, mas... Tá não, tá ótimo. Não? Então, dá um espacinho aí para você conseguir fazer o... Como é que se fala? Dobrar, né, o fio, os nós quadrados e formar cerejinha. Muita gente falou que conhecia como pipoca. Também já ouvi, mas eu aprendi primeiro como cereja, né? Aí quando a gente aprende primeiro fica. Agora eu vou ali pro outro lado. Ai, bati. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Fui mudar de lado e esbarrei. Mais 3. Então aqui a gente fez 3 em série, né? A gente tá fazendo um embaixo do outro. E agora, finalmente, eu vou fazer as cerejinhas ganharem forma. Então eu vou pegar os fios que estão aqui no centro, pega a pontinha. E aí aqui fica mais fácil passar aqui, ó, pelas orelhinhas. Ou você pode passar por dentro dos fios centrais, tanto faz. Ó, aqui eu cruzei, mas não tem problema não. Fez. Usando os fios de trabalho, que eram aqueles que você usou para fazer o nó quadrado, você vai fazer um meio nó, mas aqui especificamente vai ser um nó completo, tá? Então você vai fazer um nó quadrado aqui embaixo. Como eu falei, quem não quiser fazer essa parte, pula e espera a gente dar sequência. Esse aqui é um detalhe. Que é legal, né? Que dá um aspecto tridimensional para a peça. Então, esses que a gente passou, eles ficam no centro. E os que estão vindo lá de cima do último nó, servem pra gente fazer o próximo nó quadrado. Aí, ó, puxa os do centro e prende eles aqui. Falta só um. Passei. Passei. E fiz um nó quadrado. Aqui, por que eu tô fazendo um nó quadrado e não meio nó? Porque aqui embaixo eu vou continuar a trama. Então, esse nó quadrado faz parte da trama que eu vou fazer aqui embaixo. Quem disse que fazia errado aí? Gente, às vezes não tem errado, tá? É muito comum no macramê ter muitas formas de fazer a mesma coisa. Inclusive, como eu falei ontem, muitos nomes para a mesma coisa. Então, não tem necessariamente um certo e errado, não. Acho que tem mais um cuidado para que fique com capricho, às vezes para não soltar o nó. Bom, deixa esses dois aqui de lado, de novo,
E agora pega todos os fios que partem desses dois nós quadrados aqui, ó, em cima. Então, no total são 8 fios, né? 4 para cada lado da cereja. Por quê? Porque a gente está trabalhando cada triângulo separadamente agora. Então, aqui tem um triângulo, aqui tem outro e aqui tem outro. Agora, a gente vai começar a fazer um triângulo com a ponta para cima. Então, tem 8 fios aqui. Vamos separar o meio. A gente já fez um nó quadrado aqui, né? Então, agora a gente vai fazer 2 nós quadrados embaixo, como se fossem esses aqui. Então, vamos para o nó quadrado. Aqui tem aquela dica muito importante que eu passei ontem. Se você apertar muito o nó aqui, ele vai ficar na diagonal e ele vai ficar apontando para o chão. Então, lembra de deixar esse espaço aqui frouxinho. Tá vendo que eu tô deixando um espaço aqui? Aí o meu nó fica apontando para lá e não para o chão. Fiz um aqui, agora eu pego os próximos 4. Então, o que eu tô fazendo aqui? Eu tô brincando de deixar espaços vazios na trama. Não é fácil deixar o espaço vazio de uma forma que se repete, né? Consistente. Então, pode acontecer de você fazer e às vezes ficar um espaço maior que o outro. É prática. Então, aqui, por exemplo, ficou mais apertadinho, eu ajusto. Por quê? Esses fios têm que ter o mesmo tamanho para ficar simétrico. Então, olha só, se você não, por exemplo, né, que eu falei que o nó cereja é opcional. Então, o que a gente está fazendo agora? A gente está invertendo o triângulo. Comecei com 1. O nó cereja aqui está no lugar de um nó quadrado. Agora eu vou fazer 2 e depois eu vou fazer 3. Então, se você está começando agora ou não tem muita prática, deixa o nó cereja de lado e continua fazendo a sua trama. Se para você também ainda é bem difícil deixar os espaços vazios, completa, ó. Aqui só falta um nó quadrado para ele ser uma trama cheia. Eu estou trazendo aqui possibilidades, né? O macramê é muito cheio de possibilidades, então não se assuste. Eu estou fazendo passo a passo, a live vai ficar gravada. Fui ousada aqui na quantidade de coisas que eu coloquei na peça, mas é exatamente para mostrar como que com nós quadrados, olha a quantidade de coisa que a gente fez até agora com nós quadrados. Tá bom? Vou terminar essa parte. Então, aqui eu vou fazer um nó que une esses dois. Aqui, ó. Tá bom? E agora, eu vou fazer um vizinho dele para a direita e um vizinho para a esquerda. Mas antes da gente completar essa parte, vamos fazer esses dois aqui embaixo desse daqui e 2 embaixo desse. Então, aqui tá o cereja. Olha o nó quadrado aqui, ó. Tem um nó quadrado aqui, né? Que tá no lugar do cereja. Se você não fez o cereja, você tá com esse nó aqui em cima. O que a gente vai fazer? Pegar 2 do último nó que a gente fez e 2 que estão soltos. Aqui. Fazer o nó quadrado. Vou fazer esse aqui, essas fileirinhas, essa fileira, e aí eu dou um tempinho. Foi um. Pego os próximos 4. E 2. A gente acompanha o feito.
pode deixar um tempinho a mais na live. E agora eu vou fazer 2 embaixo desse cereja. E agora eu pego mais 4, deixo esses 2 aqui de lado. E aqui a gente vai terminar essa fileira. Então vamos observar que ela ficou um pouquinho pra cima. Vou deixar esses 2 de lado aqui também, só pra gente observar o que eu fiz até agora. Eu construí uma fileira completa aqui embaixo, né? Fazendo 2 embaixo de cada cereja. Alguém falou aí que tá entendendo, que quem não fez vai conseguir. Eu espero que sim, gente. Estou fazendo aqui com calma. Queria muito mesmo que quem tá começando aí, quero que se empolgue, né? Por isso que eu tô dando opções para ficar mais simples, que não precisa desesperar, não. Tudo isso que eu fiz, você pode fazer com nós quadrados. Aqui, ó. A gente está fazendo, vai ficar bem nítido agora, a gente está fazendo triângulos invertidos. Então eu fiz primeiro assim, ó, e agora eu vou fazer assim. Então pra gente conseguir finalizar esses triângulos que agora apontam para cima, a gente vai unir os 2 nós que a gente fez. Então, eu faço um aqui e faço um aqui. A trama, a gente sempre busca unir nós. Para fechar esses triângulos, tá faltando a base deles, né? Então, eu vou fazer aqui. Agora eu vou unir 2 com 2. O que eu tô fazendo, gente? Eu tô espelhando o triângulo de cima, ó. Eu fiz esses 2 aqui. Esse eu fiz aqui embaixo. Esse é esse. E esse vai ser esse aqui. Então, você pode se basear nisso, né? No triângulo que já existe em cima. Aí tenta deixar bem alinhadinho esse nó quadrado. Ó, agora eu vou fazer esse daqui aqui embaixo. Pego 2 de um com 2 do outro. Lembra de puxar os fios guia, ó, que eles dão uma melhorada, né, na simetria do painel. Agora a gente volta com esses 2. E esse aqui tá faltando o correspondente aqui embaixo, né? Então, a gente faz. O que a gente fez, na verdade? A gente completou a fileira. Eu só te dei uma ordem aí que ficava mais fácil. Mas, veja só, a gente fez todos os nós nessa fileira. E a gente vai terminar aqui. Aqui eu vou puxar um pouquinho para deixar simétrico. Agora os triângulos estão completos, né? Os triângulos estão completos, isso. Eles estão para baixo e para cima. Então a gente fez... Gente, isso aqui já é um padrão. Você poderia completar todo um painel só fazendo isso. Triângulo para cima, para baixo, para cima, para baixo. Esse aqui é um cordão de 4 milímetros da Guaca Macramê. É um cordão trançado, 100% algodão. Essa é a cor terracota que eu pedi para vocês escolherem. Vocês votaram nessa daqui. Ah, que bom, ó. Quem conseguiu fazer o alinhamento é exatamente
pensa que todos esses nós, eles pertencem à mesma linha. Então, eles têm que estar aí na mesma altura. Se precisar, ó, esse aqui tá um pouquinho mais baixo, puxa o fio guia que o nó sobe. Esse aqui tá um pouquinho torto, normal, gente, ó, puxa o fio guia, vai observando. Opa. Vai observando, tem que fazer com calma para sair perfeitinho o padrão. Então, ó, a gente chegou aqui, a gente tá, na verdade, no início de uma fileirinha. Então, eu vou aproveitar essa sequência completa e eu vou adicionar agora 2 nós quadrados embaixo de cada um desses que a gente fez. Então, a gente fez os triângulos, mas agora a gente vai fazer uma sequencinha de nós quadrados. Seria basicamente o mesmo que a gente faz na cereja, mas a gente não vai dobrar. Eu quero que fique em série. Então, ó, vou pegar o primeiro, eu vou pegar os 4 fios dele e eu vou fazer mais 2 nós embaixo de cada um. 2 nós quadrados. Então, fiz um. E vou fazer mais um. No total vão ser 3 em série, né? Embaixo do outro. Então aqui, ó. 1, 2 e 3. Pego esse, faço mais 2 embaixo dele. 1. E mais 2. Olha só como que quando a gente dá essa quebra na trama, chama muita atenção no painel. Né? A gente poderia continuar a trama, mas aqui eu trouxe um outro elemento só porque eu empilhei os nós. Então, novamente, o que eu estou fazendo é brincando com a distribuição dos nós quadrados na peça. Alguém perguntou se era sem alma, né? Eu vi essa pergunta rapidinho. Respondi. Ah, tá. Com alma. Esse fio é com alma. Só que vocês estão vendo aqui, ó, que ele tem uma maleabilidade, né? Ele não é duro, não. Então ele fica redondinho. Sem ficar tipo um cabo. Então, vou dando sequência aqui, com calma. Se o braço cansar, abaixa o braço, relaxa. Olha só, já tô te dando muitas possibilidades de criação, porque passa a olhar os painéisinhos agora com outros olhos para você ver. Tenta enxergar esses padrões. Podem ser triângulos para baixo, para cima. Podem ser nós em série. Os espaços vazios criam padrões. Foi. Cheguei aqui no último. Terminei a minha série aqui. Vou dar um tempinho. Dou uma olhada também, se eu posso ajustar alguma coisa. Então também perceba se... Ó, esse aqui tá um pouquinho mais acima, é só puxar. Percebam se se as suas fileirinhas terminam na mesma altura, que aí vai ficar mais bonito. A alma do cordão eu expliquei na primeira live, olha só. Quando o cordão é preenchido por dentro,
Ele não é oco, ó. Ele tem um fiozinho que passa preenchendo ele. É um cordão com alma. E deixa o fio mais arredondadinho, né? Bom, ó, tem alguém que já terminei junto, mas ficou esquisito na pipoca. Às vezes fica, gente, assim, tem que ir pegando o jeito pra puxar todos eles com a mesma força, né? É normal, assim, que não fique 100%, ainda mais que a gente tá fazendo aqui num ritmo, né? Mas o importante é que a gente tá fazendo. Tem alguém fazendo com 24 fios, tá molengo? Então, Fica bem diferente, né, com cordão. é muito legal, né? Fica muito diferente dependendo do fio. Imagina fazer conjunta, por exemplo. Vai ficar muito diferente, mais fininho. É muito legal também essa escolha, né? Do cordão. Gente, então, pra quem conseguiu chegar até aqui, vamos fazer o seguinte. Agora eu vou continuar aquela ideia da trama. Eu vou fazer um nó aqui, ó. Um aqui, um aqui, um aqui. Eu vou unir essas sériezinhas, tá? Tranquilo? Vamos lá. Alguém falou assim, já tá bonito. Olha, isso aqui já é um super padrão. Imagina você repetir tudo isso aqui, que legal. Então agora eu vou pegar 2 de cada fileirinha e vou fazer nós quadrados. Vocês estão vendo que não precisa do festonê necessariamente para ficar um painel bem legal? Muita gente, né, começa, daí tenta fazer o festonê, ele não vai ficar bom de primeira porque ele exige uma prática. Aí a pessoa às vezes fica desanimada, né? Mas eu, por exemplo, fiz 1 ano só as minhas peças, só usando essa combinação de nós quadrados, enquanto eu ficava satisfeita com o meu festonê para ele sair retinho. Agora eu adoro, né? Mas não ficava me exigindo tanto, eu sabia que tinha que praticar. Tudo é assim, né? Então, vai praticando, mas vai explorando o que é que você já tem. Os nós básicos são incríveis já. O que eu tô fazendo? Eu tô unindo fileiras, 2 fios de cada, faz um nó quadrado. Dessa vez eu fui mais ousada, né, gente? Eu fiz um desafio parecido no semestre passado. A peça foi mais simples, mas dessa vez eu falei, vamos brincar de fazer padrão com um nó quadrado. Chegando aqui no final, agora eu vou dar algumas opções para vocês que estão fazendo junto comigo, tá? Ó, eu gosto também de abrir eu puxo os nós para eles ficarem no lugar que eu quero. Às vezes eles vão se encolhendo, né? Mas eu abro, faço uma forcinha. Bom, agora tenho algumas opções para vocês. Se você tá achando que tá corrido, não tá dando muita conta de acompanhar o ritmo, fica por aqui. Por quê? Porque olha onde a gente já... Opa! Gente, ao vivo é assim, né? A gente já chegou aqui. A gente fez os nozinhos do centro, uniu. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma fileirinha nova e vai chegar aqui. Se você tá cansada, se você acha que já foi longe hoje, né? Se você ainda tá tentando aí chegar onde eu tô, pode parar nessa fileira. O que eu trouxe aqui? Eu trouxe agora mais uma fileira que ao invés de nós quadrados eu vou fazer a espiral, tá? Então só para vocês verem que a gente já chegou aqui. Agora eu vou fazer uma fileira de espirais aqui. Eu vou continuar para ser fiel à peça que eu planejei, mas aí quem quiser continuar comigo, continua, tá bom?
Então, qual que é a ideia? Não sei se vocês perceberam, quando eu ensinei ontem, que os espirais, eles são formados pelo... Quer dizer, né? Eu falei isso. Eles são formados por meios nós, só que a gente faz todos eles para o mesmo lado, todas as barriguinhas para o mesmo lado. Aí, ou seja, se eu faço duas barriguinhas no nó quadrado, eu faço duas barriguinhas, uma para a direita e outra para a esquerda. Então, se eu quero fazer uma espiral desse tamanho aqui foram quantas barriguinhas? Direita, esquerda, direita, esquerda, direita, esquerda. Foram 6. Então, eu vou fazer 6 barriguinhas no meu espiral, para ele ficar do mesmo tamanho. Mas tem que contar, viu, gente? Se perder a conta, um espiral fica maior que o outro. E aí, na hora que a gente tenta alinhar no final, vai ficar meio esquisito. Já tive uma época aí que a primeira vez que eu fiz, eu falei, não é possível que vai dar tanta diferença. E dá, viu? Aí ficou horrível, eu tive que desfazer. Então, se você não está muito atento ainda no espiral, faz só essa mesma fileirinha de nós quadrados aqui embaixo. Então, tô dando várias opções aí, né? Mas eu vou fazer o espiral. Então, para cada 4 fios aqui, eu vou fazer 6 movimentos. Então, eu já vou começar. Todos para o mesmo lado. Deixando um espacinho aqui, né? 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Eu não vou contar as próximas não, né? Pra não confundir vocês aí que estão fazendo suas próprias contagens. Qual que é a ideia? Eu vou fazer isso embaixo de cada série de nós quadrados. Então, eu tô fazendo agora a trama usando a espiral. Tá? Então, eu vou fazer aqui 6 movimentos. Ao invés de fazer 3 nós quadrados, eu faço 6 movimentos que têm um tamanho equivalente. Essa parte exige mais concentração, eu estou até mais calada. Então, conta as barriguinhas que vocês fazem. Tá vendo? Elas estão terminando na mesma altura. Opa, peguei aqui 4. Ontem eu dei várias dicas, né, do espiral, como é importante apertar com a mesma força nas duas mãos. Puxar os fios centrais para baixo. Estamos quase no finalzinho desse painel. Tem só o último detalhe, né, que eu guardei para o final. Vou mudar de lado. E, gente, amanhã vou falar aqui com vocês sobre Instagram. Então, para ser uma macrameira completa, tem que saber também sobre vendas, né? Se você quer
ser uma macrameira que vende macramê, não só que faz por hobby. Na verdade, até mesmo quem faz por hobby acaba vendendo, foi igual eu falei no início. Se você começou por hobby e acha que nunca vai vender, não sei não. Então eu te convido a ficar aqui comigo amanhã e depois, porque eu vou falar sobre como se destacar no Instagram. Porque o macramê se popularizou muito e isso é muito bom, né? Porque as pessoas agora sabem o que é macramê. Antes ninguém nem sabia. Esse tipo de decoração é super tendência agora. Mas ao mesmo tempo, agora a gente tem mais pessoas fazendo. E existem dicas que eu vou dar pra vocês no Instagram que são assim, básicas e que fazem toda a diferença na hora de vender uma peça ou na hora de atrair clientes. Então eu vou falar disso amanhã na live sobre como se destacar no Instagram. Então eu espero vocês, já tô dando essa, contando pra você o tema. Ó, aqui eu vou puxar, tinha ficado um pouco agarradinho. Tá vendo, gente? Eu sempre faço os ajustes, eu olho, tem que fazer com calma. A parte de cima tá um pouquinho mais larga, porque a laçada aqui, ó, ela ocupa mais espaço. Eu posso juntar. Se você fez uma laçada, aqui ó, eu posso juntar um pouquinho, tá vendo? Se você fez a laçada convencional, não vai estar mais largo não. Mas aqui eu ainda não... eu geralmente ajusto mais pro final. É só pra mostrar que dá pra ajustar, mas de fato essa é uma laçada que ocupa um pouquinho mais de espaço. E é por isso também que eu falei aquela hora, né, que eu faço assim com a trama. Que aí ela fica mais alinhada com o início. Então, o que está faltando aqui? Se você já chegou até aqui, primeiro repara se todos estão do mesmo tamanho. Meu aqui tá certinho. Ok. Aqui eu vou puxar um pouquinho. Opa, puxei o errado. Agora a gente vai fazer um nó quadrado aqui pra fechar, tá? Então, a gente une novamente com um nó quadrado de 2 em 2 espirais. Então, aqui, ó. Igual a gente fez aqui em cima. Aqui, ó. Você que deixou para fazer depois, pode até inventar, né? Eu tô passando aqui, olha, isso aqui é um padrão, isso aqui é outro, a mistura deles é outra. Fazer o cereja é uma variação. Quem quiser criar a partir disso, fica à vontade, me marca aí que eu quero ver. Então, novamente, você tem que perceber se tá ficando alinhadinho, né? Minha maior dica para vocês é puxar os fios centrais para baixo, porque eles reposicionam o nó quadrado da melhor forma. Então façam os seus nós quadrados e depois olha para o painel e vê se eles estão alinhados. Aqui, ó, aqui eu vou ajustar. Agora eu vou sentar, vou dar uma olhadinha. Tô satisfeita. Então a gente já chegou até aqui. Então toda a parte de cima a gente já fez. Ó, esse nó quadrado é o que está unindo esses dois. Vou fazer só mais um, por quê? Porque eu vou fazer um triângulo voltado para baixo. Então falta só a pontinha dos triângulos. Aqui, ó. Vou unir esses dois com um. Então pego 2 de cada. Aqui, ó, 2 de cada. Alguém falou que detesta desperdício, né? Eu também. Vocês vão ver. Parece que vai sobrar, mas não vai sobrar muito, não. Depois você vai falar, né? Também de como planejou. Aqui, ó. 2, unir. Pula, não vou colocar esse. Agora eu vou fazer o próximo. Mesma ideia do triângulo, tá?
Agora a gente tá fazendo o que a gente fez lá no comecinho. Não faço o próximo e faço para unir esses dois. Agora sim a gente chegou lá no finalzinho. Tô gostando muito dessa cor. Quantos nós? Eu fiz 6 movimentos no espiral. Eu fiz 6 para a direita no meu, tá? São 6 barriguinhas que eu falo, né? Porque no espiral é difícil individualizar o nó. Então no nó quadrado eu consigo fazer uma para o lado, uma para o outro, aí eu fecho o nó quadrado. Quando eu faço a espiral é mais difícil, então eu tenho que contar à medida que eu vou fazendo. Aí eu fiz 6, para eles ficarem do mesmo tamanho que o nó quadrado. Se você chegou até aqui, maravilha, né? Olha como é que já tá muito legal. A gente já é um painel. Mas eu resolvi colocar aqui, ó, uma gracinha, né? Que é colocar espirais com tassel. Então eu vou fazer aqui a do centro, para deixar essa ideia para vocês. E eu já vou dar aqui uma super dica, que foi uma estratégia que eu usei. Então, olha só, se eu quisesse, pega aqui o do centro, o último nó. Pega aqui. Se eu fosse continuar fazendo espiral aqui, olha o tamanho dos fios. Eles são os menores da minha peça, porque eles foram os mais usados até agora. Então, não daria certo. Se eu fizesse a espiral com eles aqui, dando continuidade ao nó quadrado, ele ia acabar e o meu painel ia ficar com 2 bigodinhos em cada uma das espirais. Não ia ficar legal. Então, deixa eu mostrar para vocês o que eu fiz. Eu percebi, isso faz parte do meu processo criativo também, na hora de fazer uma peça que eu já cortei os fios, né? Então, eu tô criando aqui em cima de fios que já estão cortados. O que eu faço? Eu olho quais os fios estão maiores e aí eu tento usar esses fios que estão maiores, porque senão eles vão sobrar, né? Eles vão ficar desperdiçados. Então dá uma olhadinha, ó. Segura os 4 aqui do centro. Agora pega um de um lado e um do outro, aqui, ó. Esses fios são compridos, bem compridos. Eu vou fazer o espiral usando eles ao redor desses 2 do centro. No total, eu vou usar 4 fios ainda. Só que eu vou usar os fios de trabalho vindo de outros lugares. Tá? Então, essa é uma forma de você construir, criar um painel que vai funcionar, mesmo que você não tenha calculado isso no início. Mas dá uma olhada para o seu painel e vê os fios que estão compridos. Usa eles a seu favor. Então, eu vou deixar esses últimos que eu fiz com o nó quadrado de fora, porque eles já estão no tamanho final da peça. E eu vou começar a fazer espiral aqui. E aqui eu vou fazer aproximadamente 15 centímetros. Eu nem contei. Eu só fiz até chegar assim em 2/3 do comprimento final. O comprimento final da minha peça é esse que os fios já estão menores. Se você olhar para baixo, os fios já estão menores. Né? Os fios não foram gastos de forma igual nessa peça. Então eu vou aproveitar esses que eu ia descartar. E aí eu vou fazer um super espiral aqui no centro, que vai deixar o painel mais charmoso. O espiral do centro, ele vai ser maior. Eu tô fazendo rapidinho aqui só para eu chegar na parte em que eu coloco em prática a adição do tassel. Então deixa eu comparar aqui, ó. Fazer mais um pouquinho só. Tá vendo que esses 2 ficaram menores? Eles têm só uma volta na frente. Esse aqui fez 1, 2, 3. Então tô quase terminando, ó. Quantas vezes você vê o giro, ó? 1, 2, vamos fazer 3.
Isso depende muito do aperto, né, da sua força. Então aqui eu não contei o número de movimentos, mas eu fiz o suficiente para ficar mais ou menos do tamanho aqui, ó, desse início. Você pode até fazer um pouquinho mais. Uns 15 centímetros de espiral. O que é importante? Que quando você terminar, esses fios, eles têm que estar acabando assim, ó, planos, tá? Não é para acabar com fio um para você e outro para a parede. Eles têm que acabar assim, ó. Aí agora, deixa eu ver, ó, já são 8h23. Eu vou cortar pedaços da minha própria peça, ou seja, todo o desperdício que eu ia ter na peça, eu não vou ter, porque eu vou tirar uns pedacinhos dela mesmo. Então aqui, ó, o tamanho final da minha peça vai ser 60 centímetros. A live vai ficar salva assim. Então aqui eu vou cortar, quer ver? Deixa eu passar para vocês a medida. Quem tiver com a fita métrica, quem estiver fazendo com um cordão parecido com o meu, são 60 centímetros o final da peça. Mas, veja só, esse fio que a gente usou aqui, que veio lá desse nó quadrado, ele é o menor fio da peça, né? Quando você olha aqui embaixo, que aqui não consigo mostrar. Mas já tem alguns fios que estão menores. Então, eu vou cortar, mas gente, não corta ainda não, tá? Eu vou fazer para vocês verem, porque se vocês cortarem comigo, vai faltar fio para fazer os espirais aqui do lado. Eu só vou fazer esse aqui do centro para mostrar como finaliza ele. Aí eu deixo vocês terminarem os outros dois. Eu faço os outros dois aqui um pouco mais rápido. Então eu vou cortar os fios aqui. Primeiro eu vou cortar esses dois. Quer abaixar um pouquinho? Você contou 19? Então eu vou cortar os dois aqui do centro na altura desse que tá menor. Então eu tenho 2 retalhos. Se você fizer os espirais do lado, gente, você pode cortar todos da mesma altura nessa hora. É só porque, por causa da live, eu vou fazer o do centro primeiro. Agora eu vou pegar esses dois aqui, que não vão ser usados mais. Tá vendo, ó? Eu vou cortar também. Então, eu tenho aqui 6 retalhos que eu tirei, porque agora o meu painel começa a ter fim aqui, ó. Você já consegue ver que ele tá ficando do tamanho final, que aqui eu escolhi ser 60 centímetros. Aí agora eu vou mostrar pra vocês. Eu vou pegar esses 6. Aqui a gente ainda vai fazer. Deixa eu só demarcar aqui pra você ver. A gente vai fazer espiral aqui. Mostra de novo quais foram os fios que tu cortou hoje. Tá, eu vou... Faz o seguinte aí, gente. Separa os fios que você vai usar pra espiral e bota eles aqui pra cima. Que são esses que são vizinhos ao nó quadrado. Tá? Bota eles pra cima, não corta eles. E o resto agora a gente pode cortar. Acho que assim fica mais fácil, né? Do que ficar mostrando cada um. Qual que é importante aqui? Você separar os fios que vão ser usados no espiral para você não cortar eles, hein? Senão não vai ter fio para você fazer espiral. O restante a gente vai cortar do tamanho que tiver os fios que foram usados nesse nó quadrado aqui, o último do triângulo. Tá vendo? Ele é o fio mais fino que a gente tem na trama. Ou você pode medir 60 também, né? Ou se você está usando um cordão parecido com o meu, dá aproximadamente 60 centímetros. Tá invertido. Tá? 60. 60 é exato aqui. Isso, eu fiz exatamente para não ter desperdício. Então, se você tiver separado aí do espiral, você pode cortar o restante. Só não pode cortar o do espiral, porque senão você não vai conseguir fazer depois. Então, a gente tem aqui um total de, deixa eu ver, 5, 5 e 6. A gente tem aproximadamente aí 16 pontas, 16 retalhos que sobraram. Então, a gente vai usar esses retalhos. Então, pega 5 retalhos
dobra os retalhos ao meio. E agora a gente vai prender esses retalhos aqui para fazer o tássel. Eu mostrei na live ontem, essa parte não é tão simples, principalmente aqui que eu estou fazendo na arara. Ela é mais fácil quando você faz em cima da mesa, porque aí você apoia esses fios aqui e só dá um nó. Então pega esses fios, dobra ao meio. Aqui sobrou, tem esses fios que estão até um pouquinho mais curtos, né, do espiral. A gente não vai precisar deles mais, a gente vai pegar eles e vai dar um nozinho aqui embaixo. Você pode ou fazer... Aqui eu vou fazer um nó simples, poderia ser um nó quadrado também, mas vai ficar mais fácil fazer simples, igual a gente faz, né, na vida. Tá vendo? Eu só quero prender esses fios. E aí que vem o fiozinho de 70 centímetros que eu pedi para você separar lá no começo. Aqui. Olha, aqui eu usei 5 fios em cada taça. Por quê? Porque quando a gente corta, a gente tem no total 16. Aí nós vamos fazer 3 taças. Então a gente prendeu, eles estão dobrados ao meio, eles estão bem compridos aqui. E agora a gente vai fazer o nó escondido, né? Que eu ensinei ontem. Gente, se você não pegou o nó escondido, se você achou que, nossa, agora ficou muito complicado, o que a Thaís está falando, para aqui mesmo, o espiral já está super bonito, não precisa colocar tássel. Na verdade, se você parasse aqui, já estava bem legal. Eu só tô colocando mais detalhes porque eu resolvi inovar. Dá para baixar mais um pouquinho a câmera? Dá para baixar mais esse tantinho. Legal, Cláudia, já baixamos. E aqui a gente vai fazer um nó escondido, pontinha para cima, barriguinha. E nós vamos fazer 4 giros. 1, 2, 3, 4. Lembra, gente, ó, pontinha para cima, barriguinha, tem que ficar aqui sobrando para baixo. Passou por dentro da barriguinha. Calma que eu vou fazer de novo. Quem perdeu aí, puxa. E agora puxa esse fio aqui de cima para esconder o nó. Puxa o de baixo também, né? Dá aquela apertada. Daqui a pouco... Não, já vou fazer agora, né? Vamos terminar esse. Dá aquela ajeitadinha aqui, às vezes eles não ficam muito bonitos, a gente tem que ajustar. Corta aqui o de cima, bem rente. Eu já até perdi quem que é o meu fio aqui de baixo, deixa eu ver se é esse. Tô fazendo tudo da mesma cor, né? Ah, é esse aqui, ó. Vou cortar ele também. E agora tem um detalhe. Qual que é o detalhe? Se eu vier com a tesoura aqui e fizer clec, vai ficar um buraco aqui no meu painel, aqui embaixo. Então você vai escolher 2 fios compridos que estão saindo desse tassel. Então vai ter, né? Vão ter fios compridos aí. Tenho certeza por quê? Porque a gente colocou um fio comprido que veio lá do espiral aqui. Então separa 2 fios compridos. Separou? Agora a gente corta o tássel. Aí a gente corta numa altura que fica legal aí, uns 10 centímetros. Depende do fio. Porque, gente, senão vai ficar um buraco no seu painel. Então você tem que deixar 2 fios aqui, ó. 2 compridos e corta só os da frente. Eles são fios que estão vindo lá do seu espiral. Então são detalhes que fazem muita diferença no acabamento. Se você simplesmente fizer um cleque aqui, pode ser que seu painel não fique tão legal, porque ele vai ficar com um buraco. Então eu vou fazer rapidinho aqui, né? Mais uns 10 minutinhos. Já tem 1h30 de live, né? Eu vou terminar aqui o meu painel fazendo espirais menorzinhas aqui do lado e fazendo tássel. E
Gente, eu quero ver as fotos de vocês, tá? Dos painéis de vocês. Não tem problema se tiver ficado diferente, se você parou antes dessa etapa final aqui. Essa etapa final aqui foi um bônus, né? Que eu coloquei no painel. Foi para deixar ele com mais corpo aqui no centro dele, com uma graça maior. Mas eu também amo os padrões. Se você quiser repetir esse padrão mais uma vez, vai ficar bem legal também. Então aqui eu vou fazer apenas uma volta. E aqui eu vou fazer só mais uma volta. Tá vendo aqui, ó? Deixei o fio comprido para eu poder fazer o nó espiral. Então são várias estratégias que você pode usar na hora de fazer uma criação. Mesmo que você não tenha feito ela no papel antes. Peraí que eu tô um pouquinho longe agora da arara. Deixa eu aproximar. Então tem formas, né, de você pensar a sua peça para aproveitar os fios que estão compridos. Aqui o fio, aqui como eu falei, né, o espiral ele tem que acabar com as pontas voltadas para as laterais. Aqui ele ficou um pouquinho para frente. Eu vou desfazer um. Então eles estão do mesmo tamanho. Tá vendo? Para ele ficar de frente. Vocês vão postar assim, posta nos stories. E usa aquela possibilidade de fazer uma marcação e coloca @ né, guacamacramê. Assim vai chegar até a nossa página, tá? Deixa eu explicar uma coisa que às vezes acontece. Quando você posta no feed e só escreve que foi guacamacramê, às vezes a gente não vê. Então, nossa, às vezes eu só vou descobrir que tem, ou às vezes eu nunca nem vou descobrir. Mostra com calma, tá? Se de novo pedir. Ah, tá bom. Legal também, eu posso abrir o grupo do WhatsApp para vocês mandarem fotos suas. Legal, boa ideia. Então aqui, ó, a gente vai pegar os 5 fios. 5 sobras, né? São as 5 sobras, né? A gente não cortou fio mais não, ó, isso que é bem legal. Por quê? Porque a gente tá tentando usar ao máximo o que a gente já tem. Dobra ao meio, pega aqui o espiral, pega os 2 fios que foram usados aqui, que estão maiores. Usa eles para dar um nó e prender esses retalhinhos, assim, ó. A gente vai dar um nó simples aqui, tá? Assim, ó. 1, 2. E aí você organiza os fios. Vou fazer o mesmo do lado de lá. Vão ser 5 fios. Só um minuto, já vai. Pegou aqui os que foram parte do espiral. Vamos fazer aqui um nó que vai prender, que vai segurar esses fios no lugar. Aí você faz assim, ó, traz eles pra frente, ajusta. E agora a gente vai pegar para cada um deles um fio de 70 centímetros. Aqui, ó, dá uma ajustadazinha. E vamos fazer. Pega todos eles assim, ó, segura, né? Pontinha pra cima. Abraça. Aqui, gente, tá da mesma cor, então, assim, didaticamente é mais difícil. Porque você talvez não consiga ver os movimentos desse fio. Mas eu faço uma voltinha pra cima. Assim, ó, faço esse formato. Aí faço assim, ó. Gira uma completa, passa por cima da barriguinha. Gira mais uma. 3. 4 completa. Quando ele chegar aqui, você passa por dentro da barriguinha que ficou pra fora, né? Ela tem que ficar pra fora. Pontinha pra cima, puxou lá pra cima. Puxou o suficiente pra esconder, tá? Essa voltinha aqui, por isso que chama nó escondido. Então, vou ficar aqui de pé
para eu ter ângulo, para eu conseguir puxar. Então você tem que esconder aqui atrás. E aí, para ficar bonitinho, você ajusta cada um aqui, ó, para ele ficar com uma voltinha, ficar com uma bolotinha aqui em cima. Vamos fazer o próximo e depois eu faço o corte. Pega mais um de 70 centímetros, por isso que eu pedi 4, né? São 3 aqui e 1 para alça. Segura, pontinha para cima, barriguinha voltada para a direita que eu faço, ó. Posiciona, abraça com a mão, uma volta, 2, 3, 4, passou por dentro da barriguinha, puxou para cima, agora esconde. Esconde e puxa o outro para baixo, porque aí você aperta o nó que tá aqui no meio. E faz o ajuste. Ó, ajustou. Você pode puxar um por um aqui. Tô querendo puxar esse. Isso, foi. Talvez esse aqui um pouquinho. Quando eu faço assim, gente, faço com maior calma. Aí vou observando para ficar o mais bonito possível. Agora a gente vai cortar as pontinhas que estão para cima. Escolhe 2 que vão ser mais compridos. Deixa eles de lado. E o restante, a gente faz o corte aqui. Por que tem que ficar 2? Para eles ocuparem um espaço aqui do painel. Mesma coisa do lado de cá, escolhe 2. Então, 2 que estão mais voltados para trás. E faz o corte. Gente, é isso. Agora, esse aqui ficou um pouquinho giradinho, dá para organizar aqui melhor. E agora, a gente apara as pontinhas lá no final, que não tem como gravar a pontinha, mas você faz aí, dá uma aparada, você pode fazer, né, essa aparada reta. Então, eu tô aqui cortando. Pronto. E agora usa o último pedaço dos 70 centímetros para fazer uma alcinha aqui na haste. Não sei se tá gravando a haste, eu acho que não tá mais não. Mas, gente, tranquilinho, né? Só amarrar aqui a alça para você colocar o painelzinho na parede. Então, como eu falei logo no começo, eu escolhi fazer esse modelo para mostrar para vocês, olha a quantidade de coisa que a gente fez com os nós básicos. Claro que os padrões exigem prática, exigem capricho, né? Não é porque é básico que aí, não, então qualquer um vai fazer. Bom, você vai dar conta de fazer, mas vai ficar bonito quando você coloca capricho, quando você presta atenção na simetria, né? E olha só que fofinho que ficou. Então, eu fiz, né, na cor terracota. Ali depois eu vou aparar um pouquinho melhor a alcinha aqui. Sempre vira pra frente. Mostra os dois. Agora eu sempre esqueço que é só virar a câmera. Cadê? Achei. Olha aqui, ficou pronto. Foi cumprida essa live, hein, gente? 1h30. Ó, adorei. Até combinou com minha roupa. Não faz pergunta mais. 2 painéis, acho que é arriscado. 2 painéis. Esse com cordão trançado. Eu vou fotografar, hein? Amanhã eu coloco. Esse com cordão torcido. Olha só como ficou fofo.
Eu achei muito, muito fofo. Eu gostei, né? Eu que criei. Minha cria. Então, esse eu não vou desfiar, não. Vou deixar assim mesmo, né? O Legal, trançado também fica bem legal, né? E, bom, agora eu vou fazer o post lá. Então, eu vou terminar aqui a live, eu vou fazer o post. Tranquilinho, tranquilinho o post de hoje. Comenta lá e depois me mostra o trabalho de vocês, né? Pra eu ter certeza que esse tempo aqui, ó, foi usado para fazer essa peça com capricho. E eu falei pro pessoal que vai ficar mais tempo, né? O pessoal consegue fazer. Ah, legal. Então, ó, me mostra que valeu a pena. Essa criação foi exclusiva pro desafio Macrameira Completa. Então, me marca lá que eu quero ver de verdade. Se você, gente, não tem problema se você chegou só até aqui, se você não quer fazer essa parte, se você vai usar esse painel para criar outro, se você vai usar esse padrão para fazer um painel híbrido e colocar um vasinho, também é uma boa ideia. Então, o que importa é sortear a peça. Não, mas agora você consegue fazer a peça. Olha só, eu te dei a receita. Você vai conseguir fazer várias. Mas a gente está sorteando os cordões. Esse aqui é um dos cordões que tá no kit. A cor vocês que escolhem, tá? Quem ganhar o sorteio, escolhe a cor. Então, pessoal, vou encerrando aqui. Vou fazer o post lá, agorinha. E espero que vocês comentem, porque aí tem mais chance de ganhar o sorteio. Lembrando, né, que vai continuando a semana. Isso, a semana vai até domingo, então eu tô trazendo aqui bastante conteúdo sobre macramê, mas eu também vou trazer conteúdo sobre venda online, sobre Instagram, sobre precificação. Mas como precificar essa peça? Vou mostrar como que eu precifico essa peça. Então, continuem acompanhando a gente todos os dias até domingo, às 7 da noite. E por isso que chama Desafio Macrameira Completa, porque, né, ao longo aí da minha trajetória no macramê, eu percebi que uma parte do caminho é fazer a peça. Mas se você quer vender, tem um outro pedaço ainda pra gente cumprir, né? Tem um caminho na hora da venda, ou seja, fotografar essa peça, precificar, como oferecer isso para o cliente, como atrair cliente. Então, eu vou falar isso também nas próximas lives, tá bom? Então, vou encerrando aqui. Lembra de comentar no post. Boa noite, obrigada pela presença e ficar até o fim aqui comigo. Lembrem que a live vai ficar salva para vocês fazerem a peça. Até sábado, o Luiz estava ali nos comentários prometendo até sábado. E não tem problema, se você fizer essa peça lá no domingo, me marca, eu quero ver mesmo assim. Se semana que vem você fizer a peça, me marca que eu também vou querer ver. Gente, então, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.